Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a economia mineradora. Vamos focar, em especial, no Tratado de Methuen e as suas implicações, tanto para Portugal como para a Inglaterra. E então, preparados? Vamos lá! Bom, pessoal, outra referência importante associada à atividade mineradora será o Tratado de Methuen, de 1703, também conhecido como Tratado dos Panos e dos Vinhos. O Tratado dos Panos e dos Vinhos foi definido no início do século XVIII. Methuen, na verdade, é o sobrenome do ministro da Inglaterra, William Methuen. Em 1703, diante da revelação do ouro descoberto pelos bandeirantes na região das Gerais, a Inglaterra se aproximou de Portugal para formular o Acordo dos Panos e dos Vinhos. O Acordo dos Panos e dos Vinhos, ou Tratado de Methuen, vai ser definido em 1703. Vale lembrar que quando o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes no final do século XVII, a situação econômica do Estado português era de muita dificuldade. O Estado português vivenciava uma crise econômica decorrente de dois fatores. Primeiro fator, as dívidas de Portugal em relação ao apoio que a Inglaterra lhe prestou para Portugal romper com a União Ibérica. As dívidas da restauração portuguesa. Foi, sim, com o apoio financeiro, com o apoio militar da Inglaterra, que a coroa portuguesa, conduzida em 1640 pela dinastia de Bragança, conseguiu finalizar a União Ibérica, conseguiu se desvencilhar da dominação imposta pelos espanhóis. Então, Portugal, desde o processo de recuperação da sua independência política, que a gente define como restauração portuguesa, desde 1640, Portugal é devedor da Inglaterra. Deve muito à Inglaterra, porque foi com o apoio financeiro e militar inglês que os portugueses se livraram dos espanhóis. Então, Portugal já se encontrava numa situação de endividamento. Paralelamente, a principal colônia de Portugal, nesse contexto, volta a ser o Brasil. O Brasil, que foi durante 60 anos também controlado pela metrópole espanhola, agora volta a ser de Portugal. Só que Portugal, no Brasil, tem um problema. A principal atividade, o principal produto, a principal riqueza da colônia brasileira é o açúcar. Só que o açúcar do Brasil, desde a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, o açúcar do Brasil vem recebendo uma forte concorrência do açúcar das Antilhas. Então, no contexto do século XVII, em especial após a insurreição pernambucana, que promoveu a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, os holandeses se transferiram para as Antilhas e passaram a investir na lavoura antilhana, e essa lavoura antilhana, de diferentes referências metropolitanas, você tem Antilhas espanholas, como Cuba, Antilhas francesas, como Haiti, Antilhas holandesas, como Curaçao e Aruba. O açúcar dessas Antilhas, independente da metrópole que a explora, está desbancando o açúcar do Brasil. Então eu tenho crise nas exportações, a queda das exportações do açúcar do Brasil, que é a principal fonte de lucro do Estado português. Então, nesse contexto, a situação que estava crítica aprofundou-se ainda mais com a concorrência pelo açúcar das Antilhas em relação ao açúcar do Nordeste brasileiro. Para a sorte de Portugal,
No final do século XVII, em especial 1693, Manuel Borba Gato descobre veios auríferos na região de Sabarabuçu. E a partir daí, o sorriso metropolitano, as novas e alvissaneiras notícias trazidas da colônia. Depois de praticamente 2 séculos, os portugueses conseguem, então, constatar, sim, a presença de ouro, e de muito ouro, na verdade, na região do interior do território, naquilo que nós vamos chamar de Minas Gerais. Então, é nesse quadro de descoberta de ouro que a Inglaterra oportunistamente se aproxima de Portugal, que lhe é devedor. A Inglaterra, através de William Methuen, estabelece com os portugueses um acordo que aparentemente é bom para os dois países. Bom, em que sentido? No sentido da produção dos vinhos portugueses. Os vinhos de Portugal são bons, de fato, são vinhos que têm uma grande credibilidade no mercado europeu. Esses vinhos portugueses, a partir do Tratado de Methuen, poderão entrar na Inglaterra sem pagar impostos. Isso é bom para o fabricante de vinhos português? Com certeza, sim. Se o vinho português que eu estou exportando para a Inglaterra entra na Inglaterra sem pagar impostos, ótimo, ele fica mais barato. E se ele fica mais barato, ele vai ser mais consumido. Então, é bom, sim, para o fabricante de vinhos. Curiosamente, quem fabrica o vinho, os proprietários das principais vinícolas portuguesas, não são representantes da burguesia portuguesa, e sim da aristocracia portuguesa, que apoia o absolutismo do rei. Bom, por sua vez, a Inglaterra sai beneficiada também, porque os panos, os tecidos ingleses passarão a entrar em Portugal também com o mesmo tratamento, ou seja, os tecidos ingleses passam a entrar em Portugal sem pagar impostos. Quando o tecido inglês entrar em Portugal isento de tarifa alfandegária, sem pagar impostos, esse tecido inglês, logicamente, também fica mais barato. E, logicamente, o fabricante de tecidos ingleses, que é o burguês, ele vai lucrar mais, porque ele vai conseguir vender mais. Porque o tecido, além de altíssima qualidade, reconhecido em todo o mercado europeu, esse tecido inglês entrou em Portugal a um preço mais competitivo do que os próprios tecidos portugueses. Muito bem. Portugal sabe que a entrada de tecido inglês pode prejudicar as manufaturas têxteis do Estado. Mas, por outro lado, o Estado português não pode dizer não a um pedido da Inglaterra, porque eles são os nossos credores. Quer saber? O vinho de Portugal vai ter benefícios na Inglaterra. Então, os aristocratas, os produtores de vinho em Portugal, os vinicultores, vão lucrar também. Então, nesse sentido, Portugal e Inglaterra definiram o acordo que foi protagonizado pelo ministro da Economia do Estado inglês, o William Methuen, daí o nome Tratado de Methuen, favorecendo a isenção de alfândegas entre esses dois produtos, o tecido inglês em Portugal e o vinho português na Inglaterra. Bom, moral da história. Esse Tratado de Methuen, em grande parte, acabaria favorecendo a transferência do ouro das Gerais para o pagamento das dívidas que Portugal tem com a Inglaterra, as antigas dívidas da restauração, e também para cobrir o déficit da balança comercial portuguesa. Vejam bem, pessoal, neste gráfico, nós temos, primeiramente, a linha escura, revelando o valor das exportações de vinhos de Portugal para a Inglaterra. Mas, curiosamente, podemos perceber que, em nenhum momento, o valor das exportações de vinho português para a Inglaterra supera os valores da importação.
aqui apresentados em linha vermelha, dos tecidos ingleses para Portugal. Então, na verdade, o vinicultor português está lucrando, sim, está exportando seus vinhos para o mercado inglês. Mas em nenhum momento o valor dessas exportações, que é favorável ao vinicultor português, supera o valor das importações. O valor das importações de tecidos ingleses é bem maior. Então, isso acabou gerando um déficit na balança comercial portuguesa. Além de gerar um déficit na balança comercial portuguesa, o Tratado de Methuen também acabou favorecendo a falência das manufaturas têxteis de Portugal. Naturalmente, os fabricantes de tecidos de Portugal não gostam desse tratado, porque o tecido inglês, que é de altíssima qualidade, está entrando no mercado com isenções tributárias, definindo, portanto, um preço muito mais competitivo, muito mais barato do que o preço oferecido pelos tecidos do próprio Estado português, da nação portuguesa. Então, nós vamos ter desdobramentos extremamente negativos se a gente for pensar do ponto de vista do manufatureiro têxtil em Portugal. A falência do sistema de manufaturas de tecidos portuguesas começa a se tornar uma realidade diante da presença desses tecidos ingleses. Bom, então eu tenho déficit na balança comercial, eu tenho a falência em boa parte do sistema manufatureiro têxtil de Portugal e, consequentemente, uma outra referência importante. Do lado da Inglaterra, do ponto de vista inglês, esse tratado é ótimo, porque, além de assegurar o mercado de Portugal para os tecidos fabricados pela Inglaterra, Portugal, nesse momento, está pagando as dívidas que tem com o Estado inglês, as dívidas da restauração, com o ouro do Brasil. O ouro do Brasil, então, ele é importante não só para o pagamento da dívida, da restauração, como também para cobrir o déficit. Muitos portugueses também estão usando ouro para importar tecidos da Inglaterra. Então, nesse contexto, ao final desse processo, o ouro do Brasil acabou, em parte, sendo transferido de Portugal para a Inglaterra para quitar as dívidas. Sejam as dívidas da restauração, sejam as dívidas da balança comercial deficitária. E o que é que os ingleses vão fazer de posse deste ouro que saiu lá das Minas Gerais? Em parte, o ouro do Brasil deu um certo suporte para o investimento nas estratégias, nas pesquisas que possibilitariam o desenvolvimento do sistema maquinofatureiro. Não podemos dizer que foi o ouro do Brasil que determinou o processo de industrialização. Também não. Mas o ouro do Brasil ele chega num momento importante. O Estado inglês, que já havia passado pela Revolução Gloriosa, o Estado inglês que já estava sendo conduzido por uma nova proposta política, a monarquia constitucional parlamentar, onde a burguesia tem decisiva importância na condução desse Estado. Essa burguesia que já comanda o Estado inglês, ela quer investir em tecnologia. E ela tem em seu favor, nesse momento, o capital acumulado da fase mercantilista. A Inglaterra tinha capitais acumulados através de diferentes atividades: pirataria, tráfico de escravos, manufatura têxtil, construção naval. Então, o Estado inglês já tem o seu próprio capital. E o ouro, que é utilizado pelos portugueses para pagar dívidas, ele vai se associar a esse capital primitivo, esse capital acumulado durante a fase mercantil. Então, com esse capital, o capital acumulado da fase mercantil, mais este ouro que vem lá do Brasil e que está sendo utilizado pelos portugueses para pagar as dívidas que eles possuem conosco, pode ser útil também para o nosso projeto de investir em estratégias
em tecnologias que possibilitem o desenvolvimento de um sistema maquinofatureiro. Então, o ouro do Brasil, pessoal, ele chegou numa boa hora para um Estado que estava investindo em estratégias voltadas para o aumento da capacidade produtiva das suas manufaturas, e no investimento dessas estratégias, o Estado inglês acabaria favorecendo o sistema maquinofatureiro e, com esse sistema, a revolução industrial. Então, portanto, podemos dizer que o ouro do Brasil contribuiu, em parte, também para o processo da industrialização do Estado inglês. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre o Tratado de Methuen. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o Barroco Mineiro. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.